Boa noite a todos. Eu vou apresentar agora o artigo que foi publicado, o resultado da minha pesquisa de doutorado. Esse artigo foi publicado na FUEL. Aqui a gente tem os autores, né, que participaram da produção do artigo. E o título do artigo é Fusão de dados de infravermelho, RMN de hidrogênio e RMN de carbono para previsão de propriedades do petróleo bruto. Bom, eu vou dar uma pequena introdução falando um pouquinho sobre do que se trata a fusão de dados. Para isso, eu vou dar um exemplo simples. Vamos supor que a gente tem uma amostra de vinho e a gente quer analisar a qualidade dessa amostra de vinho. Então, a gente tem que fazer algumas análises. Né? Uma delas é a inspeção visual dessa amostra de vinho. A gente tem que sentir o odor do vinho e a gente também tem que sentir o sabor do vinho. Essas informações serão processadas no cérebro do indivíduo, e aí o indivíduo será capaz de dar uma resposta, né, se esse vinho é bom ou ruim. Nesse caso específico, essa resposta é uma resposta qualitativa. Ele vai classificar o vinho em uma de duas categorias, né, vinho bom ou vinho ruim. Mas nada impede que a resposta também seja quantitativa. Então, a fusão de dados, ela se trata da junção de informações advindas de diferentes técnicas analíticas. A gente junta essas informações, processa, no caso da quimiometria, a gente constrói um modelo matemático a partir de todas essas informações para a gente ter a nossa resposta. Espera-se que a gente consiga um modelo mais acurado, né, um modelo mais exato, quando a gente faz a fusão de dados. Então, o que a gente quer é extrair a complementariedade, a sinergia entre essas informações. Houve uma extensa produção científica da fusão, relacionada à fusão de dados nos últimos anos, né? É uma área relativamente nova, só que toda a grande parte dessa produção científica foi na área de alimentos. A gente não tem muitos artigos nas demais áreas, principalmente na área de petróleo. A maioria desses estudos em alimentos, ele se propôs a identificar a origem dos alimentos, ou seja, modelos qualitativos, mas a gente tem também alguns modelos quantitativos. Assim, estudando esses artigos, a gente verifica que, geralmente, a fusão de dados, ela melhora a qualidade dos modelos, ela traz melhoria, se ela for aplicada corretamente, ela traz melhoria à qualidade dos modelos. Mas não é certo que isso acontece, tá? Isso não é garantido. A fusão de dados, ela pode ser realizada de 3 formas diferentes, a nível baixo, médio e alto. Eu vou explicar um pouquinho, né, dessas estratégias de baixo, médio e alto ao longo da apresentação. Os objetivos desse artigo foi, o que foi feito? Eu peguei dados de infravermelho, construí modelos quimiométricos para previsão de 7 propriedades do petróleo bruto: enxofre, nitrogênio total, nitrogênio básico, número de acidez total, teor de saturados, aromáticos e polares. Depois eu peguei dados de RMN de hidrogênio, fiz a mesma coisa, construí modelos para previsão também dessas propriedades. Fiz a mesma coisa com os dados de RMN de carbono. Então, eu obtive 3 modelos a partir dos espectros individuais. Depois, eu peguei esses espectros, fundi eles a nível baixo, construí modelos quimiométricos para a previsão também das mesmas propriedades. Depois, eu fiz a fusão desses 3 espectros a nível médio, construí modelos para a previsão também dessas propriedades. Em seguida, eu comparei todos esses modelos. O objetivo era verificar se era viável a aplicação da fusão de dados, se a fusão de dados conseguia trazer melhoria na capacidade preditiva dos modelos, e também comparar a fusão de nível baixo com a fusão de nível médio. Qual será que é melhor, né? Então, é claro, no final das contas, o objetivo final é conseguir modelos que consigam predizer essas 7 propriedades aqui de forma satisfatória. Qual foi a metodologia usada? Eu peguei 127 amostras de petróleo. Essas amostras, né, nessas amostras foram realizadas análises físico-químicas, ou seja, procedimentos, experimentos laboratoriais realizados por meio de procedimentos padronizados para determinar essas 7 propriedades físico-químicas do petróleo, as 7 propriedades que eu queria predizer. Essas análises físico-químicas foram realizadas pelo CEMPES. Em seguida,
Foi feita a aquisição de espectros de infravermelho dessas 127 amostras. Também foi feita a aquisição de espectros de RMN de hidrogênio e aquisição de espectros de RMN de carbono. Todas essas aquisições foram realizadas pelo Lab Petro. Então, a metodologia ela foi dividida em duas partes. A parte experimental, que é essa daqui, né? E a parte computacional, que é a parte que se constrói os modelos. Essa sim foi realizada por mim. Então, na metodologia, primeiramente foram construídos os modelos sem a fusão de dados, a partir dos espectros individuais. Então, eu peguei aqui os espectros de infravermelho, apliquei o pré-tratamento MSC, apliquei o método Rank-KS para separar as amostras em previsão e calibração. 70% das amostras foram para calibração, ou seja, para construção do modelo PLS. E além dos espectros, eu também utilizei para a construção do modelo PLS os valores experimentais da propriedade. Aqui eu coloquei o NAT, né, só como um exemplo. Depois disso, foi utilizado o Venetian Blind para determinar o número ótimo de variáveis latentes, e aí, então, eu obtive o modelo. Esse modelo foi utilizado para fazer a previsão da propriedade, e esses valores previstos foram comparados com os valores experimentais para poder avaliar a qualidade do modelo, a capacidade preditiva do modelo. Em seguida, eu peguei as amostras de previsão, apliquei no modelo também para determinar, para fazer uma previsão da propriedade, e depois eu comparei com os valores experimentais dessa propriedade, também para avaliar a capacidade preditiva do modelo para amostras externas, ou seja, amostras que não foram utilizadas para construir o modelo. O mesmo foi feito com os dados de RMN de hidrogênio, só que antes foi aplicado um tratamento, um alinhamento dos espectros utilizando o algoritmo ICOSY-FIT. Depois foi aplicado um pré-tratamento. O pré-tratamento utilizado foi SNV, nesse caso. E depois foi realizado o mesmo procedimento para a construção dos modelos PLS. O mesmo foi feito com os dados de RMN de carbono, só que antes também foi aplicado um alinhamento e depois o SNV, em seguida o procedimento foi exatamente o mesmo. Então, eu obtive 3 modelos matemáticos a partir dos espectros individuais para cada uma das 7 propriedades. Os modelos foram avaliados, né? Como que eles foram avaliados? Por meio dos coeficientes de determinação para as amostras de calibração e amostras de previsão, por meio da raiz do erro quadrático médio, né? O RMSEC, o RMCEP. O RMCEP foi o parâmetro principal para fazer a comparação entre os modelos. Também foi calculado o RMCEP percentual. Esse valor ele permite que a gente tenha uma noção melhor da dimensão do erro. E depois foi feita a análise dos resíduos, utilizando o teste de Bayes, para verificar se havia erros sistemáticos, e o teste de permutação para verificar a presença de tendência nos resíduos. Em seguida, foi realizada a fusão a nível baixo. Foram construídos os modelos a partir da fusão a nível baixo. Como que isso foi feito? Eu peguei os espectros, aqui tem um exemplo, né? Os espectros de infravermelho e RMN de hidrogênio, depois de pré-tratados, as matrizes foram simplesmente juntadas uma na outra. Isso configura a fusão, isso que é fusão de nível baixo. Depois foi aplicado o pré-tratamento SNV e depois seguiu-se com a construção dos modelos PLS do mesmo jeito que nos casos anteriores. Existem 4 possibilidades de fusão de nível baixo, né? Juntando o infravermelho com RMN de hidrogênio, infravermelho com RMN de carbono, ou RMN de hidrogênio com carbono, ou as 3 fontes de dados. Então, eu testei todas essas possibilidades aqui, ou seja, eu fiz 4 modelos aí. Então, tá aqui, ó. Para cada uma das propriedades, eu tive 3 modelos a partir dos espectros individuais, mais 4 modelos a partir da fusão de nível baixo. Qual é o problema da fusão de nível baixo, né? Quando a gente funde dados dessa forma aqui, a gente tem alguns problemas. Um deles é o excesso de informação, né? Fazendo isso, né, quando a gente tem uma fonte de dados, a gente já tem muitas variáveis. Quando a gente junta 2 fontes de dados, a gente tem um número muito maior ainda de variáveis, e isso pode provocar uma alta demanda computacional. Um outro problema também é relacionado à variância.
uma fonte de dados pode ter uma variância muito maior, né, nas suas variáveis do que a outra fonte de dados. Então, eu posso ter uma sobreposição aí de uma informação sobre a outra. Para resolver isso, o que a gente pode fazer é, depois que a gente funde os dados, a gente pega essa matriz e faz um autoescalonamento. Quando a gente faz isso, a gente atribui a mesma variância para todas as variáveis. Então, uma não vai se sobrepor à outra. Um outro problema que a gente tem é a dimensão da matriz. Quando a gente junta duas fontes de dados, uma matriz pode ter muito mais variáveis do que a outra. Nesse caso, a gente não tem como resolver. A matriz que tem muito mais variáveis do que a outra, ela pode se sobrepor, né, à matriz que tem poucas variáveis. Isso acontece quando a gente tem fontes de dados muito diferentes, né, com tamanhos muito diferentes. Depois foi realizada a fusão de nível médio. Eu peguei os espectros pré-tratados. Em vez de juntar esses espectros, essas matrizes, eu apliquei o rank KS, depois eu construí um modelo PLS. A partir daí, né, depois da construção do modelo PLS, o que a gente faz é o Venetian Blind para determinar o número ótimo de variáveis latentes. Só que, em vez de fazer isso, o que eu fiz? Eu peguei as primeiras variáveis latentes do primeiro PLS, né, do PLS do infravermelho. Depois eu peguei as primeiras variáveis latentes do modelo do RMN de hidrogênio e juntei essas primeiras variáveis latentes de um com o do outro, né? E aí, isso aqui configura a fusão de nível médio. Quando a gente faz isso, a gente resolve alguns problemas que tem lá na fusão de nível baixo. A gente diminui consideravelmente o número de variáveis, né, porque a gente pega simplesmente as primeiras variáveis latentes. E a gente também resolve o problema da sobreposição de uma fonte de dados sobre a outra. Quando a gente faz isso, essas duas matrizes resultantes, elas têm dimensões muito semelhantes. Agora, quantas variáveis eu peguei aqui em cada um dos casos, né? Isso aí variou, né? Depois que é feita a fusão das variáveis latentes, é construído um novo modelo PLS com essa matriz fundida aqui. Agora, eu tenho aqui 4 possibilidades também, né? As mesmas 4 possibilidades da fusão de nível baixo. Agora, quantas variáveis latentes eu peguei em cada caso? Isso variou. Aqui nessa tabela mostra o número de variáveis latentes que eu peguei em cada um dos casos. Por exemplo, para nitrogênio básico, número de acidez total. Para número de acidez total, eu peguei 20 variáveis latentes no caso do modelo PLS para infravermelho, 20 variáveis latentes para o modelo PLS do RMN de hidrogênio e 5 variáveis latentes do modelo PLS para RMN de carbono. Por que eu peguei essas quantidades aqui? Porque isso aqui foram feitos testes, né? Eu construí modelos variando o número de variáveis latentes e foi um método de tentativa e erro. Não existe regra, não existe uma regra para isso. Foi simplesmente um método de tentativa e erro e eu percebi que essas eram as melhores quantidades de variáveis latentes para produzir os melhores modelos. Então, aqui, eu construí 3 modelos a partir dos espectros individuais, 4 modelos para fusão de nível baixo e 4 modelos para fusão de nível médio para cada uma das propriedades, totalizando 11 modelos para cada uma. Aqui eu tenho os resultados, os principais resultados. O que eu tenho aqui nessa tabela? Eu tenho os valores de RM-CEP e RP ao quadrado para cada uma das propriedades e para cada um dos modelos a partir dos espectros individuais. Então, como eu falei anteriormente, eu utilizei o RM-CEP para comparar esses modelos. Então, fazendo a comparação aqui, no caso do enxofre, a gente percebe que quanto menor o valor de RM-CEP, melhor, né? O que a gente percebe? A gente percebe uma pequena diferença entre os valores de RM-CEP das diferentes fontes de dados. Só que aí, eu apliquei o teste randômico. Esse teste, ele fala para mim se existe ou não diferença significativa entre esses valores. E o teste, ele falou para mim que não existe diferença significativa entre esses valores. Então, o erro desses modelos é equivalente. Esses modelos, eles têm acurácias equivalentes. Então, eu não posso dizer que uma fonte de dados é melhor do que a outra nesse caso. Lembrando que aqui eu construí modelos PLS sem seleção de variáveis, simplesmente aplicando o PLS.
Essa mesma conclusão foi obtida para todas as outras propriedades, exceto para nitrogênio básico, que nesse caso aqui, os dados de RMN de carbono produziram modelos um pouco piores, um pouco menos exatos. Aqui a gente tem os gráficos dos dados experimentais versus os dados previstos para cada uma das propriedades. A gente percebe que, em alguns casos, a gente tem um melhor ajuste, para outras propriedades o ajuste é um pouco pior. Agora, aqui a gente tem uma continuação da tabela. Aqui eu tenho os resultados da fusão de nível baixo para as 4 possibilidades de fusão de nível baixo. O que eu fiz aqui? Eu peguei o melhor, o RMCEP menor, do caso sem a fusão, e comparei com o RMCEP menor para o caso de fusão de nível baixo. E olha só o que eu obtive aqui. A fusão de nível baixo não conseguiu produzir modelos com erro menor, né? Pelo contrário, a gente percebe aqui um número maior, né? Ou seja, a fusão de nível baixo não produziu modelos melhores, ela não contribuiu aqui, né? Isso a gente não percebe somente para o enxofre, isso aconteceu em todas as propriedades. Para todas as propriedades, a gente não teve, a fusão de nível baixo não produziu modelos melhores, mas com maior capacidade preditiva. Então, nesse caso aqui, a fusão de nível baixo, você não se justifica a aplicação de fusão aqui. Agora, por que isso pode ter acontecido, né? Existem algumas possibilidades, algumas explicações para isso. A fusão de nível baixo, a fusão, em geral, ela pode não contribuir por 2 motivos, né? Um dos motivos é que você tá fundindo dados que não se complementam, que não tem uma sinergia entre eles. Então, quando você funde dados que não se complementam, você não vai conseguir produzir um resultado melhor, porque você não tem o que extrair dali, né? Agora, se esses dados se complementam e você não consegue produzir modelos melhores, é porque você não está conseguindo extrair adequadamente a complementariedade desses dados, né? E aí existem algumas explicações para isso. No caso da fusão de nível baixo, você está fazendo uma simples concatenação dos dados, e esses dados eles podem estar ruidosos, eles podem estar correlacionados, e tudo isso pode prejudicar os seus resultados. Então, em vez de melhorar, ele vai acabar prejudicando. E tem aqueles problemas que eu falei lá no início, né? Os dados podem apresentar variâncias muito diferentes, dimensões muito diferentes, e haver o predomínio de uma fonte de dados sobre a outra. Aqui eu botei, para ilustrar isso, né? O infravermelho, ele tem 3.300, pouco mais de 3.300 variáveis, enquanto que o RMN de carbono tem pouco mais de 65 mil variáveis. Então, eles têm uma dimensão muito diferente. Então, pode ocorrer esse problema aqui, né? O RMN de carbono se sobrepor ao infravermelho. Então, nesse caso, você não está extraindo complementariedade, a sinergia entre essas informações. Agora, aqui a gente tem o resultado da fusão de nível médio. Na fusão de nível médio, a gente não tem esses problemas, né, que eu citei anteriormente. E aí, olha o que eu fiz aqui. Eu peguei os menores valores de RMCEP para cada uma das propriedades dos modelos sem a fusão e comparei com os menores valores de RMCEP para cada uma das propriedades, né, a partir, no caso dos modelos de fusão de nível médio. E aí, fazendo essa comparação, a gente verifica que, por exemplo, no enxofre, a gente teve aqui uma redução de 0,081 para 0,064, é uma redução de 21%. Eu apliquei o teste randômico aqui e eu percebi que existe sim uma diferença. O teste randômico me falou que existe sim uma diferença significativa entre esses 2 números, entre esses 2 valores. Então, a fusão de nível médio contribuiu, ela produziu modelos mais acurados. Esses que estão em vermelhinho aqui, para esses casos, no caso de nitrogênio total, nitrogênio básico e saturados, a gente não obteve melhora. O teste randômico me fala que esses 2 valores, não existe diferença significativa entre esses valores.
Agora no caso do número de acidez total, a gente teve, sim, uma redução do erro de 38%, aromáticos de 14% e polares uma redução de 10,3%. Não é uma redução tão grande, né, mas é uma contribuição. Aqui a gente tem na esquerda os dados experimentais, né, versus os dados previstos para o enxofre, para um modelo sem fusão e na direita para um modelo com a fusão a nível médio, né? Então, aí a gente pode comparar esses gráficos para cada uma das propriedades. Em alguns casos a gente consegue observar um melhor ajuste, em outros casos isso não é tão evidente. Então, tá aqui. Aqui, essas duas tabelas, elas trazem os parâmetros estatísticos para os melhores modelos sem a fusão, ou seja, aqueles modelos que me deram os menores valores de RM-CEP, e os parâmetros estatísticos para os melhores modelos com a fusão de nível médio. Então, são para cada uma das propriedades, né? Cada coluna aqui representa uma propriedade. Então, o que eu quero destacar nessa tabela? Primeiro, o número de variáveis latentes. A gente percebe que o número de variáveis latentes, ele é bem baixo. Isso mostra que foram obtidos modelos simples, né? Parcimoniosos. No caso da tabela da fusão de nível médio, os modelos, a gente tem ainda um menor número ainda de variáveis latentes. Outra coisa que eu quero destacar é o RM-CEP percentual, né? A gente percebe uma redução também do RM-CEP percentual. Só que eu queria mostrar uma coisa aqui, ó. O RM-CEP percentual, para o caso do número de acidez total, ele é altíssimo, é de 58%. Isso destaca a importância do RM-CEP percentual, que quando a gente calcula, a gente percebe que um erro de 58% é um erro inaceitável, né? Então, a gente só consegue entender a dimensão do erro quando a gente calcula o RM-CEP percentual. E aí a gente obteve aqui uma redução para 37,57%, quando a gente aplica a fusão de nível médio. Ainda assim, é um erro muito grande, né? Também quero destacar aqui, que isso aqui é o resultado do teste de Bayes e isso aqui é o resultado do teste paramétrico. Esses resultados aqui, eles mostram que não há tendência nos resíduos e não há erro sistemático nos resíduos. Aqui eu tenho, no gráfico de cima aqui, no primeiro gráfico eu tenho os espectros de infravermelho, um destaque aqui para algumas regiões importantes, né, alguns sinais analíticos importantes. Nos gráficos de baixo, a gente tem os loadings dos modelos para saturados, aromáticos e polares. Esses loadings, basicamente, são os coeficientes dos modelos. E aí, o que a gente percebe? A gente percebe que os coeficientes, eles apresentam valores significativos, principalmente nas regiões onde a gente tem sinal analítico. As regiões onde a gente tem ruído ou não tem sinal nenhum, os coeficientes eles estão próximos de zero. Ou seja, isso mostra que os modelos eles foram construídos com base em sinais analíticos, não com base em ruído. Isso dá sentido a esses modelos. Aqui, a mesma conclusão a gente obtém para os espectros de RMN de hidrogênio e para os espectros de RMN de carbono. Então, aqui a gente tem o espectro, né, esses dois primeiros gráficos, e embaixo a gente tem os loadings para saturados, aromáticos e polares. Então, a gente percebe que os coeficientes eles têm maiores valores, principalmente nas regiões onde a gente tem sinais analíticos. Quais são as conclusões, né? Os espectros individuais foram menos eficazes na estimativa da maioria das propriedades. A fusão de nível baixo não foi capaz de produzir modelos com melhor capacidade preditiva, então não justifica a aplicação da fusão de nível baixo nesse caso. Já a fusão de nível médio forneceu modelos com melhor capacidade preditiva para 4 propriedades, em comparação com os espectros individuais. As outras 3 propriedades, nem a fusão de nível baixo, nem a fusão de nível médio conseguiram produzir modelos com maior capacidade preditiva.
A fusão de nível médio provou ser a melhor estratégia de fusão neste artigo. Por que eu estou dando ênfase neste artigo? Porque aqui a fusão de nível médio foi melhor, mas a gente encontra diversos trabalhos na literatura que a fusão de nível baixo, por exemplo, ela consegue produzir modelos melhores do que a fusão de nível médio. Então, para cada caso, a gente tem uma situação diferente. A fusão de nível médio mais o PLS provou ser um método rápido e eficiente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a técnica de fusão ela é muito simples e rápida. Ela não tem alta demanda computacional, como algumas técnicas, como seleção de variáveis ou métodos não lineares. Então, tanto a fusão quanto o PLS são métodos rápidos, que a gente não precisa de uma grande demanda computacional. Obrigada pela atenção.